Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o workshop das emoções. Será a última parte e a gente vai fazer na prática a limpeza emocional com referente aos sentimentos negativos com a ferramenta EFT, tá bom? Então eu vou pedir para vocês escolherem uma cena. Qual área da sua vida que você tem problemas hoje, que você quer trabalhar? Na área emocional, a financeira, a profissional, o que que você quer trabalhar? Qual é o seu maior desafio hoje na sua vida? Então, daí eu vou pedir para vocês escolherem uma cena que vocês têm na mente, marcado assim, e que contenha uma emoção negativa referente a essa situação, tá? Se você tem problemas referentes ao dinheiro, por exemplo. Então, qual é a situação que tem na sua mente que você acredita que ajudou a você ter esse problema hoje? Tá? Então, escolhe uma cena, tá? Segura essa cena aí. E aí eu vou só aqui. Existem questões como depressão, ansiedade, medo, culpa, problemas financeiros, perdão, dificuldade em perdoar alguém. São situações abrangentes. O que é isso? Elas precisam não só de uma cena, são várias cenas, tá? Que precisam ser curadas para você ter um resultado 100% do seu problema. Por exemplo, ali que eu coloquei problemas financeiros. Então, não é só uma cena que criou o seu problema hoje, são várias cenas que vêm sendo alimentado no decorrer da sua vida, que estão no seu inconsciente e que está criando essa situação hoje, tá? Então, a gente chama isso de situação abrangente. Então, você não vai conseguir curar 100% do seu problema falando que, eu estou com um problema financeiro e por causa de uma cena só. Não. É muito esporádico, pode acontecer isso, tá? Mas eu já logo digo que não vai acontecer assim, 100% eficácia. Você vai precisar de curar outras cenas também. Mas hoje a gente vai trabalhar uma cena só, tá? Baseada nessa uma cena, você vai continuando e limpando outras cenas que vão aparecendo na sua mente, tá? Vão sendo abertas para você, assim. Aí você vai conseguir curar, no decorrer do tempo, 100% das suas questões financeiras, que é o caso do exemplo, tá bom? Então vamos lá. Escolha uma cena que você tem na mente, traga essa cena na mente, observe essa cena, qual é o tipo de emoção? É raiva? É medo? É insegurança? Observe essa cena, vê se você está dentro ou fora da cena. Ela está distante, ela está perto, ela está colorida ou ela está cinza. Observou? Aí você vai graduar essa emoção. Qual é a emoção que está, que você sente ao olhar para essa cena no corpo, né? Observa aonde está a emoção no corpo. É um nó na garganta? É um tremor nas mãos? É um frio na espinha? É na boca do estômago? Então você vai observar essa emoção e vai graduar de 0 a 10. Tá? Graduou de 0 a 10, Rose, tá 10, tá 11, tá muito forte. Qual a emoção que é? É os sentimentos negativos. Então, são das mais variadas. A tristeza, a dor, mágoa, ressentimento, raiva, ódio, insegurança. Então, você vai falar a emoção que tem e aonde ela está no seu corpo, tá bom? Então, agora, você olhando para a cena, você vai falar a emoção que tem ao olhar para essa cena. Então, você vai falar a palavra da emoção que você está sentindo e eu vou falar sentimentos negativos, tá? A palavra que eu vou utilizar será sentimento negativo. Então, eu vou fazer a frase pode ser feita tanto pelo ponto do karatê quanto no ponto do ido aqui. Existe um ponto aqui que chama ponto do ido, tá? Então, você pode começar por aqui também. É um ponto mais sensível, dolorido, assim. Mas hoje eu vou fazer aqui com o ponto do karatê mesmo, tá? Como você está começando, para quem está começando, essa frase de preparação é fundamental. Para quem está começando com essa limpeza emocional com o EFT, a frase de preparação é fundamental, ok? Então vamos lá. Olha para a cena e você vai falar com as suas palavras, tá? E eu vou falar com a minha, dando exemplo. Você vai relatar o que está dentro, você está vendo nessa cena. Mesmo que eu sinta, mesmo que eu tenha sentimentos negativos ao olhar para essa cena, eu me perdoo
e me aceito profunda e completamente. Quando você falar eu me perdoo e me aceito profunda e completamente, sinta esse perdão em você, sinta dentro de você esse perdão, tá bom? Mesmo que eu esteja olhando para essa cena, esteja muito triste, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja olhando para essa cena, esteja muito triste, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí no topo da cabeça, sentimentos negativos ao olhar para essa cena. Sentimentos negativos ao olhar para essa cena. E aí você vai falar o sentimento que você está tendo ao olhar para essa cena. Sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos. Sentimentos negativos. Você pode também contar uma história dessa cena, do começo ao fim. Você pode ir tocando os pontos e contando a história que aconteceu nesse dia. E você vai falar tudo de negativo que está contido nessa cena. A emoção no corpo, tá? Observa a emoção no corpo, sentimentos negativos, um nó na garganta. Eu sinto assim, algo, uma mágoa, um nó na garganta. Um nó na garganta, uma vontade de chorar, sentimentos negativos, sentimentos negativos. Vamos fazer 3 rodadas. Sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos. Essa é a última rodada. Sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos. 3 rodadas. Você vai olhar para essa cena novamente e vai avaliar como está a sua emoção ao olhar para essa cena. No começo, você graduou de 0 a 10, você colocou 10. Ao olhar para essa cena, reconta a história de novo para você, do que aconteceu para você mesma, e você vai observar essa emoção. Ela está 10 ainda? Ela aumentou? A emoção do corpo, ela tende sempre a mudar, tá? Então, do nó da garganta, ela vai para uma vontade de chorar, uma tristeza, uma mágoa, ela sempre vai alterar quando você faz após a 3ª rodada, tá bom? Então, quanto que está a emoção agora? De 0 a 10, foi para 9 ou aumentou? Às vezes pode aumentar, só de você falar nisso, ela aumenta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou continuar falando sentimentos negativos e você vai falando a emoção, se ela mudou, tá? De tristeza, mágoa ou dor, mudou alguma coisa, você vai falar aquilo que você está sentindo nesse momento, tá bom? Mesmo que eu tenha sentimentos negativos ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sentimentos negativos ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Sentimentos negativos ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Sentimentos negativos, 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 sentimentos negativos. Você vai observar a emoção também no corpo, se ela alterou, se tem vontade de chorar, você pode continuar mudar falando, tô com uma vontade de chorar. Fala tudo que você estiver sentindo de negativo, tá? É limpeza, então você tem que falar somente frases negativas. E que você está sentindo a emoção negativa no corpo, tá? Sentimentos negativos, agora a última rodada da segunda. Sentimentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos. Aí, sentimentos negativos. Aí você vai parar e vai observar a cena de novo. De 0 a 10, para onde que foi? Para quanto que foi a emoção negativa, o sentimento negativo? Foi para 7. Qual a emoção que tá olhar para essa cena? A emoção tá não sei o quê. Tá... Aí você conta a história de novo para você e você vê, gradua de novo, mais uma vez, de 0 a 10, como que tá essa emoção. A gente vai tentar zerar isso, tá bom? 3ª rodada, a última, e a gente vai fazer 3 vezes, tá bom? Mesmo que eu ainda tenha um sentimento negativo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha algum sentimento negativo ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente.
mesmo que eu tenha um sentimento negativo, ao olhar para essa cena, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo. Fala aquilo que você estiver sentindo na hora ao olhar para essa cena. Observa a cena, observa a emoção no corpo, como que está a emoção no corpo. Uma rodada, depois da segunda rodada, sentimento negativo. Vê se a emoção mudou de tristeza, tá bom? Sentimento negativo, sentimento negativo. Segunda rodada, sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo, sentimento negativo. Aqui, terceira. Pronto, 3 rodadas. E aí, como que está essa cena? Olha para ela, se está dentro, se está fora, já distanciou, ela mudou um pouco de cor. E aí, vê a emoção no corpo, como que ela tá, conta a história para você, vê como que ela tá a emoção no corpo, tá bem, já diminuiu bem. Se ela ainda tiver alguma emoção, você vai continuar fazendo essa rodada. Mais uma rodada ou mais duas, ela já vai diminuir bastante. Se você quiser contar a história do começo ao fim dessa história, dessa cena, pode contar. Ou então você vai falar a emoção que você está tendo ao olhar para essa cena. Muitas pessoas têm a necessidade de desabafar, falar a angústia que sente ao olhar para essa pessoa. Observa o olhar dessa pessoa, observa a emoção, observa a sua sensação, o pano de fundo desse essa imagem que você está vendo, qual é o pano de fundo de mágoa, ainda tem mágoa, ai, Rosa, eu limpei, zerou, mas ainda tem mais. É a situação abrangente, então você precisa de mais cenas para limpar 100%, mas o resultado é 100% eficaz. Tá? Essa é a limpeza emocional, é muito simples. No começo pode trazer um desconforto, assim, porque contém muita carga emocional. Mas no decorrer, quando você vai limpando, isso vai ficando mais fácil, mais prático. E o resultado é eficaz, é na hora que você vê o resultado. E no agora, no presente, você já sente a diferença. Tá? E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É o último vídeo do workshop das emoções referente aos sentimentos negativos. Espero que você tenha gostado desse vídeo dessa semana. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!